Corinthians vai decidir em casa a Copa do Brasil, a semifinal da Copa do Brasil, diante do Flamengo, né? Hoje ocorreram, né, os sorteios, né, dos mandos de campo, né, na Copa do Brasil. São duas semifinais, né? Vasco e Atlético Mineiro, tá certo? E Corinthians e Flamengo. Vasco, assim como o Corinthians, também vai decidir em casa contra o Atlético Mineiro. E o Corinthians faz, né, o primeiro jogo no estádio do Maracanã, tá? E faz o segundo jogo, na Neoquímica Arena, tá certo? Olha só, os jogos de ida vão acontecer na semana do dia 2 de outubro, tá? E os jogos de volta serão realizados na semana do dia 17. O que isso quer dizer? Não quer dizer que vai ser exatamente no dia 17, pode ser 17, pode ser 16, 17 ou 18, tá? É na semana do dia 17, assim também como na semana no dia 2, tá? Podendo ser dia 1º, enfim, aquela coisa toda lá, dia 3, só para vocês entenderem um pouco sobre isso, tá? Todos os envolvidos na disputa têm títulos, né, da Copa do Brasil. O Flamengo é tetra, né? O Corinthians é tri, o Atlético Mineiro é bi e o Vasco, né, tem uma conquista em 2011, tá? Quem chegar à final vai garantir no mínimo aí 31 milhões e meio de reais em premiações. É muita grana, tá? Depois eu passo para vocês a premiação de todas as fases, né? E o campeão, inclusive, vai levar 73 milhões e meio. A Copa do Brasil sempre pagou muito bem, né? Muito bem mesmo. Então, Corinthians decidindo em casa. Eu vou falar mais sobre isso no Café da Fiel hoje às 19 horas. Eu convido você, hein, ao vivo comigo, e eu vou dar a minha opinião. Se eu acho melhor, né, o jogo decidir em casa ou decidir fora. Eu vou falar tudo isso aí para vocês lá no Café da Fiel. Espero vocês ao vivaço. Vamos seguir trazendo as informações aqui no Blend do Corinthians. E o Memphis Depay, hein, vai jogar como titular a partida contra o Atlético Goianiense. Antes de gravar esse blend, eu fui buscar informação. E aí, qual foi a informação que eu recebi? Samir, o treino ainda não começou, né? Eu estou gravando esse blend aqui por volta das 16 horas, né? 16 alguma coisinha, e o treino ainda não havia começado. Mas eu colhi uma informação que o Ramon Dias vai testar o Depay como titular, tanto na vaga do Thales, como também na vaga do Yuri Alberto, tá? E deve começar testando ali pela vaga do Thales, e depois fazer um teste também com ele atuando na vaga do Yuri Alberto. Então, o Corinthians vai jogar contra o Atlético Goianiense neste sábado, né, na Neoquímica Arena, 4 da tarde. Vai ter estreia do Memphis Depay, mas ainda, né, há um mistério se o Memphis Depay vai começar a partida como titular ou não. Eu vou falar para vocês o time que eu escalaria, tá? Eu colocaria em campo o Hugo Souza, tá? Colocaria em campo o Fagner, colocaria em campo Félix Torres e o Gustavo Henrique e o Matheus Bidu, tá? No meio campo eu faria da seguinte forma: José Martínez aqui, né? Um losango, como foi um losango, né, na partida contra o Fortaleza. José Martínez aqui, ó, tá? Charles na direita, Garro na esquerda e Coronado na ponta do losango. Lá na frente eu colocaria Memphis Depay e Thales Magno, tá certo? Esse seria o meu time, porque ainda não apurei o time do Ramon Dias, tá certo? Então eu vou, até o Café da Fiel, acho que eu vou conseguir informações, né, de como treinou o Memphis Depay na posição de quem, porque eu acho que hoje vai ser o grande teste, né, para ele estrear neste sábado contra o Atlético Goianiense. Eu dei a minha escalação aqui, hein? E lembrando que o André Ramalho não joga, tá? Porque tá suspenso. Senão, certamente estaria na minha escalação, ainda seria o meu capitão, tá? O André Ramalho. Então, comenta a minha escalação, mas deixa a sua aqui, tá? Pra gente trocar umas figurinhas. Deixa o like e vamos seguir falando do Corinthians. Daqui a pouco eu vou falar essa história aí de venderem o Corinthians, tá? Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Primeiro eu vou falar de compra. O Corinthians vai comprar o Hugo Souza, tá? O Corinthians já está lá no Rio de Janeiro, o Augusto, Melo, o Fabinho Soldado. Eles querem já iniciar as tratativas com o Flamengo para comprar o Hugo Souza em definitivo, 60% dos direitos econômicos dele, antes da partida Corinthians e Flamengo, né? No dia 2, provavelmente aí, válida pela semifinal da Copa do Brasil. Então, só para você entender, para garantir o Hugo Souza em definitivo, o Corinthians tem que desembolsar 800 mil euros, tá? Quase aí 5 milhões
de reais pelos 60% dos direitos econômicos. Pelo empréstimo até o final do ano, o Timão já pagou 200 mil euros, 1 milhão e 200, mais ou menos, tá? Além disso, o Corinthians, né, teve que investir 500 mil reais no pagamento de uma multa prevista no contrato para o Hugo, né, ser escalado naquela partida, né, no Campeonato Brasileiro, que o Corinthians venceu o Flamengo por 2-1, e o Hugo, inclusive, foi um dos destaques, né, do jogo. Agora, o Corinthians quer fazer a compra para evitar, né, pagar aí, para evitar pagar 1 milhão, já que seriam 2 jogos, né? Não é mais só 500 mil reais, porque são 2 jogos. E de volta, o Corinthians teria que gastar 1 milhão. Pô, se vai gastar 1 milhão agora, né, já define logo essa situação, porque nós estamos falando de 4,7 milhões para comprar o Hugo, em definitivo. Então, imagina você gasta 1 milhão, depois mais 5. Não, você vai gastar aqui, então, na verdade, você está ganhando descontinho, que é coisa do brasileiro, tá? Abre aspas para o Fabinho Soldado lá no Rio de Janeiro, a forma que for, a gente certamente vai exercê-lo. Já fizemos um pagamento para o primeiro jogo do Brasileiro e a ideia é que a gente consiga continuar contando com o Hugo. Temos bons goleiros na equipe, a confiança é para todos, mas é um goleiro titular que chegou jogando em São Paulo. Tem grandes jogos, certamente a gente espera poder contar com ele nesses 2 jogos também, tá? Depois disso, eu apurei que o Corinthians quer comprar, não quer pagar a multa, porque aqui o Fabinho Soldado deixa tudo meio no ar, né? O Fabinho não, ele é de poucas palavras e não gosta de entregar muito o jogo, faz parte do jogo e faz parte da gente apurar também. Depois que ele falou isso, eu fui atrás e a ideia é comprar realmente o Hugo Souza, tá? E não pagar esse 1 milhão aí. Enfim, a estratégia do Coringão. O Hugo Souza será comprado pelo Corinthians. Deixa o like aqui, comenta aqui embaixo. Aí é a estratégia boa, hein? E essa história de vender o Corinthians, hein, gente? Tá? Hoje, né, a oposição, ela divulgou, tá? A oposição divulgou aquele movimento reconstrução, né? O movimento reconstrução urgente. Diretoria monta plano para vender o Corinthians, tá? Fala aqui de uma recuperação judicial, que não tem nada a ver com SAF, tá, gente? Recuperação judicial é o Corinthians ter uma facilidade, né, para pagar os seus devedores, entendeu? Ganhar um desconto a mais, enfim. E eles falam aqui, né, que existe algumas empresas, né, uma estratégia do Corinthians, né, do Augusto Melo, da atual diretoria, para vender o Corinthians, tá? Enfim, tem uma nota grande aqui, né, uma nota de repúdio, né, do movimento Reconstrução Esporte Clube Corinthians Paulista. O que eu ouvi dizer, tá? Né, eu que não faço parte, vocês sabem, de movimento nenhum. O que eu ouvi dizer é que a preocupação, né, do Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo, que pediu explicações ao Augusto Melo, é que eles ouviram falar lá dentro do Parque São Jorge que o Pedro Silveira, né, que está tentando fazer esse movimento aí para vender o Corinthians, tá? Enfim, o Pedro Silveira, as portas, aliás, estão abertas aqui no canal, tá, Pedro, para você falar sobre o assunto, já que eu estou, né, citando o seu nome. Eles falaram isso, inclusive, como ele tem uma ligação com a XP, falaram que uma das empresas interessadas é a XP. Lembrando que já houve o interesse da XP em comprar o Corinthians também no mandato do Duílio Monteiro Alves. É isso que é o bom do canal Café do Setorista. A gente sempre lembra os dois lados, não tem problema nenhum. Importante, né, é a gente estar trazendo o que está sendo falado. Existe essa preocupação, né, do Corinthians virar uma SAF, ser vendido, por exemplo, uma XP da vida, porque parece que houve esses contatos já com a XP agora, como já houve também lá no passado com o Duílio. A questão é a seguinte: para o Corinthians ser vendido, primeiro que vão ter que ser discutidos esses valores, segundo, que tem que passar pelo Conselho Deliberativo, terceiro, que tem que passar pela Assembleia Geral. Eu acho, meu amigo, aí vai uma leve opinião, a gente vai falar mais sobre esse assunto lá no Blend. Eu acho que isso nunca vai acontecer, porque lá no Blend, não, desculpa, lá no Café da Fiel, aqui é o Blend. Eu acho que isso nunca vai acontecer, porque a torcida uniformizada, a torcida comum não vai deixar, o associado não vai querer, e também os conselheiros também não. Então, não vai passar nessas votações.